E hoje nós vamos continuar a série Olhos. E o título da mensagem de hoje é Olho Grande. Olho grande, um alerta sobre o perigo da cobiça. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Nós já falamos nessa série sobre os olhos e, só para dar uma recapitulada aqui, olhos saudáveis. Se você consertar a sua maneira de ver, todo o seu corpo será saudável. Olhos atentos, testemunhando num ambiente hostil. A menina que falou para Naamã sobre o profeta em Israel. Falamos também sobre olhos altivos, erros e acertos na vida de Naamã. E hoje nós vamos falar sobre olho grande, cuidado com a cobiça. Então abra sua Bíblia em 2 Reis. Semana passada nós deixamos Naamã mergulhando 7 vezes no rio Jordão e sendo curado da lepra. E exatamente aqui nós vamos retomar a leitura da palavra de Deus. Mas antes vamos orar. Senhor, dá-nos graça, Pai, para compreender a verdade da Tua palavra. Ó Deus, queremos ser honestos na exposição da palavra, queremos ser honestos conosco mesmo, ao recebermos a Tua palavra no coração. Nos ajude, Pai, para que toda resistência, todo orgulho possa ser tirado e não atrapalhar, ó Deus, a gente conseguir olhar-se no espelho e poder ver se há alguma coisa em nosso coração que precisa ser ajustado, alinhado com a verdade da Tua palavra. Nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus a não ser o Senhor. Mas o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu senhor o rei for ao templo do Deus Rimom para adorar ali e se apoiar em seu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio, Naamã, partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em suas sacolas e enviou 2 servos para carregar os presentes para Geazi. Ao chegar à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro da casa. Quando entrou para ver seu senhor, Eliseu, este lhe perguntou: aonde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: você não percebeu que estava
Você não percebeu que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar você? Esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas. Oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Irmãos, hoje nós vamos ver a história de um homem que nos alertará sobre o perigo da cobiça, olho grande. Ensinará-nos a pôr o valor do que é espiritual acima do que é material. E nos mostrará que, apesar das falhas que todos nós temos, Deus pode nos restaurar. Estamos falando de Geazi, o servo do profeta Eliseu. Bom, Naamã, o general sírio, foi curado da lepra, ofereceu presentes a Eliseu, o qual recusou. Geazi, olho grande, servo de Eliseu, cobiça o presente e engana Naamã, mentindo para ele, recebendo prata e roupas. Eliseu, o profeta, confronta Geazi e a lepra de Naamã o atinge. Interessante porque o nome Geazi significa vale da visão, mas ele demonstrou, na verdade, falta de visão espiritual. Coloquei aqui uma mensagem central para nos nortear. Cuidado com o olho grande, cobiça. O amor ao dinheiro e aos bens materiais pode desviar da fé, diminuir os valores espirituais e trazer ruína. Mas a graça de Deus, porém, é maior que o nosso pecado e pode nos restaurar. Então, a história de Geazi nos alerta sobre 3 perigos que um cobiçoso enfrenta. Então, sobre o que é que nós vamos falar? Vamos falar sobre 3 perigos que uma pessoa que tem cobiça enfrenta. Qual que é o primeiro? O primeiro é deixar o sagrado virar rotina. Esse é o primeiro perigo, deixar o sagrado virar rotina. Às vezes, irmãos, nos acostumamos tanto com o sagrado que perdemos o temor e a reverência. O tempo vai passando, vamos vendo, ouvindo, participando, e às vezes isso pode virar uma mera rotina na nossa vida. E por que isso é tão grave? Porque a perda da reverência não é apenas um vazio espiritual. Ela, na verdade, é o terreno fértil aonde a semente da cobiça vai germinar. Então, nós precisamos tomar cuidado. Geazi foi um homem que se acostumou com o sagrado. Ele viu muitas coisas. E a pergunta que eu estava fazendo ao ler esse texto é: como alguém que viu tanto do poder de Deus chega a esse ponto? Geazi viu ali 14 milagres, né? O dobro de Elias. Mas essas coisas não mudaram o seu coração, nem geraram o temor devido na vida dele. Interessante porque a gente pensa que se uma pessoa vir o agir sobrenatural de Deus, vai temer. Mas nem sempre foi assim. Os israelitas viram o mar se abrir, a água sair da rocha e não temeram. Muitos dos que viram presencialmente, pessoalmente, Jesus aqui na terra fazer milagres não se converteram. Então, como eu disse, Geazi significa, o nome dele significa vale da visão, viu a glória de Deus com seus olhos físicos, mas não conseguiu contemplar com os olhos espirituais. Espiritualmente estava cego, ele olhava, mas não enxergava, convivia com o poder de Deus, mas não era tocado pelo poder de Deus. Infelizmente, essa acaba sendo a realidade de muitas pessoas, até dentro da igreja. Convivem com o agir de Deus, com o testemunho
daquilo que Deus faz, mas às vezes não é tocado por este poder. E acaba se acostumando com o sagrado e vivendo uma vida árida. Muitas pessoas, às vezes, também perdem a reverência pelo sagrado. Às vezes nós observamos pessoas novas entrarem na igreja, se emocionarem com o hino ou com a leitura da palavra, enquanto às vezes membros antigos se tornam indiferentes. Num certo culto, enquanto o pregador lia enquanto o pregador lia o texto ali de Mateus sobre a agonia de Jesus no Getsêmani, e ele lia aos prantos aquele texto, um grupo de adolescentes lá do fundo da igreja ria e zombava do pregador por estar chorando. Isso é a perca da reverência pelo sagrado. Enquanto ele estava profundamente tocado pela agonia de Jesus no Getsêmani, um grupo de jovens estava zombando do pregador por ele estar chorando. Irmãos, às vezes nós ficamos espantados com pastores corruptos que exploram suas igrejas inescrupulosamente. Mas alguns começaram bem, não começaram mal intencionados. No início amavam a Deus de verdade. Oravam, jejuavam, cuidavam das ovelhas com carinho. Entraram no ministério por amor. Mas o tempo passou, a rotina foi esfriando seus corações. A Bíblia virou apenas um livro-texto, a oração virou só um discurso, o povo virou a sua plateia e eles nem perceberam que algo estava mudando em seu coração. A familiaridade com as coisas de Deus matou o temor. E sem temor, a cobiça entrou. Porque, como eu disse inicialmente, a falta de reverência é um terreno fértil para a cobiça ser plantada e germinar. E o que era altar virou negócio, as ovelhas viraram fonte de renda, a igreja virou mercado, e aquele homem que começou sincero acabou explorando os próprios fiéis. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que essa pessoa não virou corrupta da noite para o dia. Houve um processo. Primeiro, ele foi endurecendo aos poucos o seu coração sem perceber. Você já ouviu aquela história, né, de como cozinhar um sapo? Se você colocar ele na água quente, ele pula fora, mas se você colocar na água fria e for esquentando aos poucos, ele vai se adaptando ao calor e morre cozido. Não sei se é verdade, pelo menos o pessoal fala. Mas assim acontece com o nosso coração se não nos cuidarmos, se nós não zelarmos pelo sagrado. Então, o que foi que ele perdeu primeiro? O que se foi primeiro? A reverência. Ele se habituou ao sagrado e perdeu o caráter depois. Então nós temos aqui uma advertência, cuidado. Assim como Geazi, ele não caiu de repente, ele caiu de mansinho, aos poucos. Nós também não podemos perder o impacto, o temor, o respeito pelas coisas santas. Não podemos perder, se acostumar com o sagrado, como se aquilo fosse só os atos de uma mera rotina. E de repente, irmãos, nós começamos a ouvir piadas com a Bíblia, piada com oração, piada com igreja, piada com pregação, ou começamos a perceber que a verdade sobre Jesus vai se perdendo, vai se esfriando e vão minando a reverência. Portanto, o que Geazi nos ensina primariamente? Cultive a reverência. Cuidado para não deixar o sagrado virar rotina, perder o temor a Deus.
Busca o impacto renovado da fé. Hoje, por exemplo, nós vamos ter a ceia do Senhor. Quantas e quantas vezes na minha vida eu fui batizado em 77? Quantas vezes eu já não participei da ceia do Senhor? Sempre da mesma maneira. Quase sempre ouvindo, ou eu mesmo repetindo sempre as mesmas palavras. Mas no meu coração eu devo ter a certeza de que não há nada mais sagrado, reverente do que participar da mesa do Senhor. Quantas e quantas vezes eu não abri a minha Bíblia para ler em casa, ou para estudar um sermão, ou para pregar um sermão. Mas na minha consciência deve estar claro de que não existe nada mais sagrado e reverente do que a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nós cantamos louvores a Deus, cânticos, mas na nossa consciência deve estar claro que louvor a Deus é sagrado. É algo que deve ter profunda reverência. As coisas de Deus não são motivos para piada, para gozação, para diversão. As coisas de Deus são sagradas. E o problema é que, muitas vezes, ao passar do tempo, nós vamos nos habituando ao sagrado e vamos perdendo esse impacto no nosso coração. Isso é um problema. Segundo lugar, irmãos, o perigo de usar a religião para lucro pessoal. O problema de Geazi foi deixar o sagrado virar rotina. Sem temor, ele deu lugar à cobiça no seu coração. E é sobre essa armadilha da ganância que nós vamos falar aqui nesse ponto. Geazi enriqueceu à custa da religião. Usando de ganância e mentira, mas no final pagou um preço alto. Geazi viu a religião como fonte de lucro, não como meio de se aproximar de Deus. E aqui estava o problema. Para Eliseu, que não aceitou os presentes, ele via ali a fé como um meio de se aproximar de Deus. Geazi talvez visse assim, mas primariamente na sua mente ele via como fonte de lucro. Uma fé interesseira. Seguir a Cristo para receber bênçãos materiais. Seguir a Cristo para conseguir um emprego melhor. Seguir a Cristo para melhorar minha condição financeira. Seguir a Cristo para conseguir o que eu quero. Seguir a Cristo para não ficar doente ou para ser curado da doença. E não seguir a Cristo por amor. Jesus disse às multidões: vocês estão me seguindo porque comeram dos pães e se fartaram. Lá em Atos 8, 18 a 20, conta a história de Simão, o mago. Ele, quando viu os apóstolos curando em nome de Jesus, ele foi lá e falou: me vende isso aí, me vende esse dom, me vende isso aí que eu estou precisando de fazer uma grana com isso. Queria comprar o dom do Espírito Santo para depois vendê-lo. Qual que é o problema? Valorizar bens e coisas mais do que o caráter. Uma pessoa que se aproxima de Deus com uma fé interesseira, ela valoriza os bens e as coisas acima do seu próprio caráter. O sagrado deixa de ser reverenciado para ser usado. E você sabe muito bem do que eu estou falando e tem presenciado muito isso. Vira uma busca apenas por benefícios próprios. E a pergunta, quando vai buscar a fé, não é o que eu vou entregar, mas é o que eu vou receber. Quanto eu vou ganhar? O que eu vou conseguir com isso? Geazi saiu com as mãos cheias de prata,
mas com o corpo coberto de lepra. E a vida de uma pessoa que tem uma fé interesseira não é muito diferente, irmãos. Ele quis se aproveitar do sagrado, mas acabou pagando com a própria saúde. E é o que acontece quando a cobiça toma lugar do temor. Essa tragédia confirma o alerta do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que afogam os homens na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, o apóstolo Paulo traz esse alerta. Os que querem ficar ricos, mas entenda bem que no contexto do texto, os que querem ficar ricos não é os que querem legitimamente ficar ricos, porque querer ficar rico, sinceramente, não há problema algum nisso. Não há virtude necessariamente espiritual em ser pobre. Então, não há problema em ficar rico, tá bom? O problema que ele descreve aqui no versículo, ele diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, e ali entra o problema, não é um desejo saudável, algo que ele está colocando como uma aspiração saudável para a sua vida, não, é uma cobiça. É a qualquer custo, é a qualquer preço, é por qualquer método, isso é cobiça. Se você perguntar para uma pessoa que tem cobiça, falar quanto mais de dinheiro você precisa, ele falou só um pouco mais. Nunca vai chegar o momento de dizer agora basta, chega, está suficiente. Então, quando uma pessoa começa a cobiçar a riqueza, e o que ele diz aqui? Olha o resultado. Desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Foi isso que aconteceu com Geazi. Geazi esqueceu também o que ensina em Provérbios 15:16. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que ter grandes tesouros com grande inquietação. Vou repetir. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter grandes tesouros com grandes inquietações. Portanto, meus amados, examinemos as nossas motivações. Vamos avaliar por que buscamos a Deus. Por que nos envolvemos com a fé? Por que nos envolvemos com a igreja? Qual é a nossa motivação? É por amor? É para a glória de Deus? Ou é para vantagens pessoais? Terceiro e último lugar. O perigo de deixar a queda ter a última palavra. Irmãos, a cobiça já é um perigo terrível. Mas quem cai nela enfrenta um segundo perigo, talvez até maior: achar que não há mais jeito e se perder para sempre. O diabo não quer apenas que você peque, ele quer que você peque e que continue no chão. O desespero, a vergonha, a culpa pode fazer a pessoa desistir da fé, abandonar a comunidade e viver o resto dos seus dias ali como um morto-vivo, como um desviado, uma pessoa sem esperanças, às vezes revoltada, frustrada, decepcionada com Deus, com a igreja, com os irmãos. Esse é o perigo de deixar a queda ter a última palavra sobre a sua história. Geazi errou feio, foi punido com a lepra. A história de Geazi podia ter terminado ali.
como um homem amargurado, doente, isolado, frustrado, revoltado com Deus. Mas, irmãos, o que é interessante é que Deus não o abandona. Lá em 2 Reis, capítulo 8, nós voltamos a ver Geazi. 2 Reis, capítulo 8, versículo 4, ele está em pé, conversando com o rei e testemunhando das maravilhas que Deus fez por meio de Eliseu. O rei chamou Geazi para contar a ele o que Deus fez por meio de Eliseu, e ele está em pé ali, contando para o rei o que foi que aconteceu. Então, isso mostra que a queda não é o fim. Amém, irmãos? A lepra não foi a sentença final. Deus escreveu um novo capítulo na história de Geazi. Não apenas na história de Geazi, mas na história de todos nós. Porque um dia nós já estivemos mortos em delitos e pecados, mas por meio de Jesus Cristo, Ele nos deu uma nova vida, nos deu um novo nome, nos deu uma nova identidade e nos deu um novo rumo, uma nova história. Então, meus irmãos, Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes. Mas ao ouvir o galo cantar, ele chorou amargamente, arrependido. Depois disso, ele podia ter virado um ex-discípulo. Amargurado, vivendo de lembranças, remoendo mágoas, remoendo culpas, vivendo triste. Mas Jesus foi atrás dele. E lá naquela praia, Jesus o restaurou. Aquele que negou se tornou o líder, o primeiro líder da igreja primitiva. Olha só, irmãos. É interessante porque Jesus foi atrás dele e disse: Pedro, você me ama? Ele falou: Senhor, eu te amo. Ele falou: então você vai cuidar dos meus cordeirinhos. Eu vou confiar os meus cordeirinhos aos teus cuidados. Pedro pregou o primeiro sermão da era da igreja, ali no Pentecostes. E 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. A queda não teve a última palavra na vida de Pedro. E assim foi a história de muitas pessoas. A queda não é o fim. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com o desespero que muitas vezes nos paralisa. E esse desespero que paralisa é tão perigoso quanto a cobiça, porque pode roubar o teu futuro, aquilo que Deus ainda quer te dar. Lembre-se, a graça é maior do que o teu erro. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Cair é humano, mas ficar caído é uma escolha. Deus ainda tem um propósito na tua vida. Não permita que o pecado de ontem roube o amanhã que Deus te preparou. Cair todos nós podemos. Cair todos nós corremos o risco. Cair todos nós podemos, mas levantar todos nós devemos. Não existe uma pessoa que caiu, na qual o próprio Cristo não lhe estendeu a mão para restaurar a sua vida. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. E o seu amor supera todas as nossas falhas. Portanto, irmãos, cuidado com o olho grande. Cuidado com a cobiça do mundo. Mas cuidado, porque o começo disse a banalização dos valores espirituais. Não permita que isso aconteça na sua vida. Nem o que aconteceu inicialmente com Geazi, de se acostumar, de banalizar aquilo que é sagrado. Tenha reverência diante das coisas de Deus. Amém, irmãos? Mateus 6,33, o que diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
Primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. 1 de João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem o que no mundo há. Assim como Geazi, a cobiça é algo que pode entrar no nosso coração, mas devemos pedir a misericórdia e a graça de Deus para que nós possamos viver uma vida livre da cobiça, livre do olho grande. Se cairmos, a graça de Deus é maior do que o nosso pecado, para nos restaurar, mas cuidado, irmãos, com o olho grande. Amém? Vamos orar, baixe sua cabeça. Senhor, nos ajude, Pai, a identificar se há em nosso coração uma raiz de cobiça. É um pecado tão grave que pode nos destruir. Mas também, Pai, às vezes nós podemos estar cometendo um pecado inicial que é a banalização daquilo que é sagrado. Nos perdoe se estamos fazendo isso e nos ajude, Pai, a retomar o impacto das coisas santas na nossa vida. Peço também, Pai, que se alguém aqui caiu, que o Senhor possa estender a mão, assim como fez com Pedro, como fez com Geazi, e restaurá-lo, porque o pecado não pode ter a última palavra. A queda não pode ter a última palavra. Quem tem a última palavra é aquele que perdoou todos os pecados na cruz do Calvário. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém.